Com tantos craques em campo, a melhor jogada individual foi do Fabrício. Saindo lá de ele pega trás. A bola lá na defesa. Caramba, o campo inteiro, e né? foi, e driblou e dá o corte lá dentro. Então foi uma jogada sensacional. Nas redes sociais aí se fala muito nela e legal. Mas ele também foi bem na defesa. Não está na lista e nem sempre é citado, mas é um cara que trouxe equilíbrio. Pulgar. Bastante. Que não jogava, nenhum treinador usava. Era um cara assim que você falava, contratação é essa que ninguém usa e também exigir de um jogador que entra aqui 5, 10 minutos. Ele nunca vai estar bem, né, Djalma? E ali o Sampaoli, vem cá, vai jogar o Pulgar. Salve nação, saudações rubro-negras, eu tô feliz pra caramba, rapaz, que sexta-feira incrível, sextou aqui, sextou aí com certeza, quero desejar pra você desde já aqui, antes de começar o vídeo, um excelente fim de semana pra você, é isso aí galera, já que o Flamengo só joga segunda-feira agora contra o Vasco, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, separei aqui para vocês um corte do programa ESPN FC da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Quero pedir para você que gosta aqui do nosso canal, do nosso trabalho, deixa o like. Sem dó, deixa o like. Para de fazer o que você está fazendo e deixa aquele like. Vamos bater aí o recorde de likes neste vídeo. Me ajuda aí que eu te ajudo daqui com as notícias do nosso Flamengo. E se você é novo aqui no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho, tá bom? Vamos lá pro vídeo, fala aí pessoal do ESPN FC, simbora Dani! Seu mérito, mas o Gerson, não sei se por entender já o Sampaoli com quem ele trabalhou, ele parece que é o que mais está por dentro mesmo do esquema e está fazendo aquilo ali. Podemos entrar no Flamengo já? Por favor. Então vamos lá. Tem um que não está na lista e nem sempre é citado, mas é um cara que trouxe equilíbrio. Pulgar. Bastante. Que não jogava, nenhum treinador usava. Era um cara assim que você falava, contratação é essa que ninguém usa e também exigir de um jogador que entra aqui 5, 10 minutos. Ele nunca vai estar bem, né, Djalma? E ali o Sampaoli, vem cá, vai jogar o Pulgar. O Pulgar trouxe um equilíbrio e eu não estou comparando, não vou comparar jogadores. Eu vou falar de situações que quando um jogador, ele equilibra e ele facilita o jogo do outro. Arão. Você tem jogadores que são facilitadores. João Gomes. O João Gomes, sim. Ele era o facilitador do jogo dos outros. Pelo vigor dele, ele equilibrava o meio de campo, ele corria o dobro e ele estava... O Flamengo sentiu muito a ausência e essa mudança. E veio o Pulgar numa função diferente como primeiro volante, mas é o cara que dá uma consistência para o Thiago jogar. O Arão pro fazia Gerson. um pouco isso também, E o Arão, antes do João. é que o Arão, né, Dani, é um jogador assim tecnicamente acho que um pouco mais desenvolvido. Melhor, se você precisasse do Arão chegar numa área, você faz um passe para o Arão se aprofundar, ele entrava na área. O Pulgar, para entrar numa área, só se for na do Flamengo, né, porque na do adversário vai ser difícil. Mas ele trouxe um equilíbrio para o Gerson, para o Thiago, para o Arrascaeta, aí vem o Pulgar, joga com 3 zagueiros, você tem um Flamengo mais defensivo, isso não quer dizer que... Acho que mais sólido defensivamente. É preciso tomar cuidado, porque senão a história de que 3 zagueiros ele é um time voltado para a defesa, não é verdade, porque você está liberando os 2 laterais, que são os caras que vão usar os corredores, porque o Flamengo não entrou com nem Cebolinha, nem jogador pela direita. Ali é o Wesley e o Ayrton Lucas. Mas eu cito esse jogador também. Aí a gente já começa a aumentar a quantidade de jogadores e talvez exista aí uma saída, que é este Flamengo, que jogou ontem e venceu o Fluminense, ele é o início de uma escalação que será mantida. O São Paulo ainda está buscando. Você vai ver esse Flamengo mais vezes desta forma. E também um número que o Data ESPN me passou ontem, hein? Foi um dos melhores jogos do Flamengo neste ano, do ponto de vista de bola recuperada. Então, sim. De luta, de recuperação de bola. Porque se não jogar assim contra o Fluminense, dança. Foi um jogo um pouco picado, né? O Flamengo às vezes tinha um pouco de dificuldade de manter a posse, porque o Fluminense já roubava essa bola de volta, Djalma. Então, assim, quero entender a tua compreensão do jogo e eu fiquei curiosa para te ouvir. Para você, quem foi o destaque? Ele está nesse meio campo?
Tá no meio de campo, né? Tava com um pouco mais de liberdade, mas assim, eu destaco como... E gostei da pergunta do Fabrício, porque assim, eu coloco o Arrascaeta como principal elemento, não por ter sido o melhor jogador, porque é um cara que, quando joga, o time do Flamengo é outro. Então, assim, porque o time sabe que vai ter a criatividade. Sim. Então, assim, você já fica mais tranquilo que isso vai acontecer naturalmente. E é um cara que é mais criativo, mas que também tem gol. Então, foi lá na área como um 10, um meia que chega, fez o gol. Então, assim, o Flamengo vinha sem conseguir fazer gol, dificuldade. No próprio jogo que jogou muito bem, não fez gol. Então, o cara entra. Volta o time a vencer. Com a Arrascaeta é outro time. Faz o primeiro gol, que dá uma tranquilidade. Assim, o jogo estava equilibrado, o Flamengo não estava superior naquele momento. E aí o gol dá tranquilidade, que faz com que no segundo tempo as coisas fiquem mais fáceis e o Flamengo jogue realmente melhor que o Fluminense. Mas o jogo em si, eu acho que ele se soltou mais no segundo tempo. Primeiro tempo, um jogo estudado. Acho que a postura do Flamengo já demonstra muito isso. Quando você começa com 3 zagueiros e 2 volantes, você não vai com tudo para cima do adversário. Eu acho que o Sampaoli, nesse momento de querer acertar a equipe, de botar um rumo nessa equipe que estava realmente taticamente muito desorganizada, eu acho que ele está indo no caminho certo de primeiro consolidar essa equipe e depois, aos poucos, vai soltando ela mais ofensivamente. E com tantos craques em campo, a melhor jogada individual foi do Fabrício. Saindo lá de ele pega trás. A bola lá na defesa, caramba, o campo inteiro, e né? foi, e driblou e dá o corte lá dentro e tal. Foi uma jogada sensacional nas redes sociais aí, se fala muito nela e legal. Mas ele também foi bem na defesa, né? Então, enfim, alguns jogadores, a gente começa a ficar... Falei do Gerson, falou do Pulgar, falou do Arrascaeta, você vai falar de outro, falei agora do Fabrício. Mas é isso que se espera. Por exemplo, o Ayrton Lucas não foi brilhante ontem, mas o que se espera é que quando todos eles estiverem no nível que eles possuem, o Flamengo não foi brilhante, mas você tem... A hora que você olha o mapa de movimentação do Fluminense, ele é todo do lado direito. Ah, sim. E é em cima do esquerdo do Flamengo. Então, assim, também você é o ala. Você sabe que o adversário joga em cima de você. Você também fica esperto e fala assim, porque... Ele não foi brilhante no ataque, mas nas minhas costas os caras vão jogar. O desenho, taticamente, da equipe para ontem, assim, uma coisa é a mobilização do Flamengo para enfrentar o Fluminense. Sim. A gente viu essa intensidade no jogo de ida e depois não viu nos jogos seguintes, Não né? é fácil. Então, assim, todo mundo... Isso é uma verdade. Todos os adversários, hoje, se preparam para jogar contra o Fluminense de uma forma diferente. Olha, precisamos fazer isso, precisamos fazer... A pré-eleição e a semana é diferente, porque não pode deixar tocar, tem que pressionar. Se ficar olhando, você vai ficar no meio de um bobinho, você vai ficar assim, os caras tocando a bola e entrando. Do Flu, acho que o João Arias não fez o melhor jogo dele, que é o cara que é a flecha, o Ganso é o arco, ele é a flecha. Não, mas eu percebi também que em determinados momentos ele caiu para a esquerda, né? Porque não tinha ali os pontos fortes desse lado esquerdo do Fluminense. Ele tenta ocupar uma área que não é a área de conforto dele também. Mas... Fala, Djalma. Não, mas é justamente, eu acho que o Calçado, quando tocou, eu estava falando do Flamengo, isso, aquilo, mas tem o lado do Fluminense. O Fluminense, ele precisa encontrar alternativas para o seu jogo. Porque, assim, é um time que todo mundo está olhando, está jogando bem. Melhor que estava jogando no Brasil há 5 jogos atrás, era o melhor futebol. Todo mundo começa, peraí, esse time não vai vir aqui, tocar, eu vou ficar perdido. Porque como nós vamos neutralizar? Estão começando a neutralizar. O Fluminense tem um lado direito muito bom. Aqui o Ganso cai ali, fica naquele toque de bola. O Keno está machucado, ele está sem alternativa pelo lado esquerdo. Alexandre eu acho e Marcelo. Que por isso, sem o Marcelo e o Alexandre, que para mim, mudou a principal perda do Fluminense foi esse menino que para mim joga muito. Então, pelo lado esquerdo, não tem alternativa. Tentou colocar o Arias para ali, mas não deu muito certo, porque o forte do Arias é mais pelo lado direito. Mas o lado esquerdo do Fluminense está ficando praticamente nulo. Desapareceu. Aí o Ganso, às vezes, procurava o lado esquerdo, o Guga vem por dentro quando tem um outro jogador aberto, pode ser o Arias, até mesmo o Ganso, mas assim, o lado esquerdo, perto do direito, ele dá uma apagada, ele desaparece. O Marcelo não fazia parte, mas o Alexander já estava lá. Mas o Marcelo e o Alexander, ele potencializa o jogo do Marcelo,
dando o equilíbrio para as situações. Marcelo subiu, Alexander está compondo. Marcelo está por dentro, ele pode abrir. Então, faz muita falta, é preciso entender isso. Agora, eu entrei no Fluminense porque é o seguinte, né? O Flamengo está moldado, foi moldado para este confronto, e é aí que fica a minha dúvida. Este Flamengo foi desenhado para enfrentar esse potencial do Flu. Ele serve para outras situações? Acredito que sim. Ele será utilizado em outros jogos? Aí temos que esperar o Sampaoli, porque ninguém consegue entender a cabeça do Sampaoli. Mas onde é que está o desenho? Porque o desenho leva um jogador para o banco. Leva o Pedro. Sim, você tinha, que nem é um desenho, você tem jogo, o Gabigol, né? Aí atrás do Gabigol você tem o Gerson, a Arrascaeta e o Thiago, que sobe um pouquinho mais, 3. O Pulgar, que é o jogador à frente da linha de 3, zagueiros, e laterais com liberdade para descer os dois ao mesmo tempo, porque você tem 3 zagueiros mais o Pulgar, são 4. O Thiago Maia centralizado, você tem um 5º jogador para uma situação de bola perdida. Sim. E os laterais podendo ocupar, porque para o Sampaoli e para qualquer outro, duvido que eu tenha treinador, alguns até pensam assim, mas na ideia dele, as laterais precisam estar sempre muito bem ocupadas, porque você abre o adversário, você puxa a marcação para fora e abre espaço no meio, que é o que o Flamengo tem de melhor. A Arrascaeta criando jogada. Exato, com o Gerson. Quer dizer, olha a situação de gente que sabe jogar. Mas esse desenho, que ele vem como quase uma pirâmide, né? Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Thiago Maia, os laterais subindo e o Pedro. O Pedro foi Talvez o Pedro vai ficar fora desse esquema. Ontem, assim, eu gostei, o São Paulo foi perguntado, e a gente tem questionado em jogos anteriores, menos contra o Bahia, que ele já trocou 5 de uma vez no intervalo. Que as substituições, né? Por que só faz 3? Por que só faz 3? Ele falou assim, a gente está com o controle do jogo. Então eu tenho que pensar também, por que eu vou mexer? Por quê? Só para descansar aquele cara? E se eu perder o controle desse jogo? Então, a entrevista ser separada, mas continua. Mas eu achei interessante, assim, tipo isso também. Eu não sou de cá só porque tem 5 opções, agora eu vou trocar os 5 para descansar os caras. Não, peraí. O jogo está controlado com esses caras que eu coloquei do jeito que coloquei. O Arrascaeta está precisando sair, vou tirar. O Gerson foi até 85 minutos, ok. O Léo Pereira já foi problema. No mais, ele falou, não vou mexer. O que eu acho do Fluminense, não sei o que vocês pensam, é o seguinte. Encarou aí 5 jogos, né? Sem fazer gols, 5 jogos sem ganhar. O Cano, por coincidência, 5 também e tal. Mas mudou radicalmente a forma de jogar à frente. Por quê? Eram 3 atacantes, não são mais, Calçade. Ele jogava com o Arias, o Cano e o Queno. Agora, por mais que, vou pôr o Lima ali, o Lima volta para fechar, eu vou pôr o Pirani, mas não é, entendeu? Não são mais 3 lá na frente. Às vezes é só o Cano mesmo, uma turma no meio, ou um desce pela direita, o Ganso, ou o Arias, aí fica Cano e Arias, mas não mais aqueles 3. Porque ele perdeu todo esse lado esquerdo. As lesões, claro, afetaram. Então, eu acho assim, essa nova forma de jogar, e não mais com os 3 atacantes, porque quando ele tenta, também não tem tido sucesso com os meninos, John Kennedy, Isaac, etc., não estão entregando o que entregavam os outros. Então, não adianta, mesmo no desespero, eu vou voltar àquele esquema que eu sempre joguei, fui bem, e vou botar 3 atacantes, um de cada lado e o Cano. Mas aí ele põe uns meninos que, no momento, não estão correspondendo. E aí, o Fluminense está nessa aí, e daqui a pouco vão dizer, tá vendo, o dinizismo não funciona, tal. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, calma, daqui a pouco a gente vai ouvir o Diniz também. Mas já que você citou essa entrevista, essa parte da entrevista falando das trocas, ela é realmente interessante. Eu tenho um ponto de ponderação em relação ao que ele fala, mas vamos ouvir o Sampaoli primeiro e aí eu coloco para debate. Sexta-feira é ponderação, ela é chique. Eu sou uma pessoa ponderada. Ponderação. Fala, Sampaoli. Fala, Sampa. Já não é a primeira partida que ele usa as 3 paradas, né? E não faz as 5 substituições. Ele não pode parar o jogo mais uma vez. O meu único ponto de ponderação... E quando ele não fez isso, deu errado? Não, deu certo. O Léo Pereira foi lá de centroavante e fez 1 a 0. Então, mas aí, o meu ponto é justamente esse. Porque o Wesley já precisou ficar em campo, o Léo Pereira precisou ficar em campo. Ontem o Gabriel, muito no finalzinho do jogo, ele dá uma puxadinha na perna, mas continua ali e tá tudo bem. Mas se em algum momento, ele repetindo muito isso, Djalma, ele não vai esticar o jogador mais do que precisaria se ele guardasse pelo menos uma parada. Não que ele seja obrigado a fazer as 5 substituições. Porque senão ele estoura um jogador e aí vai cobrar intensidade que o cara não vai ter porque não tem condição física, aí não vai ter elenco porque o fulano está machucado e vive fora. Então, é a minha única ponderação, quero te ouvir.
Eu concordo plenamente, Dani. Eu acho que ele não é obrigado a fazer as 5 substituições. A equipe está jogando bem, ele pode começar e terminar com a mesma equipe, mas num jogo em que você está ganhando de 1-0, né? O gol do Gabigol foi no finalzinho do jogo. Você não está com a partida definida. Os últimos 10 minutos, pode ali acontecer de alguém se lesionar, um problema. Se o jogo está tranquilo, o jogo contra o Bahia, que estava tranquilo, quase que não fica tranquilo com o Bahia, que depois ainda fica com a menos. Quase que ele não podia mais mexer e quase que tomou um empate. Eu acho que ele deveria ter essa preocupação em ter a substituição para o final do jogo, em ter. Guardar. Ele pode até fazer 4 substituições. Eu acho esse o ponto, mas Djalma, ter a última ali. Esse é o ponto principal. Para esse final de jogo. Se você fez a 5 ou não, eu deixo em segundo plano. Mas você não poder mais fazer uma alteração... exatamente. E morrendo com um monte de gente no banco, talvez ele tenha um pouco de dificuldade de lidar com isso. Porque assim... Como assim? Tem treinadores... Como é que você usa as trocas? Você tem 4 momentos. Você tem um intervalo que não e conta, 3 e as 3 paradas e as 3 para 5. Então você tem que fazer 2 e 1 jogador, ou 3 e 1 e 1, mas você não consegue fazer uma troca se você fizer com apenas um jogador. Você pode fazer uma troca no intervalo, 2 durante o jogo e você guarda uma parada. No intervalo não havia motivo, havia motivo no flu. Isso é verdade também. Havia motivo no flu. Então, tá legal, eu não vou trocar aqui. Eu vou trocar um jogador, eu vou aproveitar e fazer 2 trocas para poder guardar uma. Ele vai de uma em uma. Quando ele vai de uma em uma, ele termina o jogo no risco de perder um jogador, de repente tomar um gol e falar, agora eu preciso fechar mais ainda a casinha, vou botar mais um zagueiro ou 2, sei lá, a ideia do treinador. Eu vou ter que defender ele, Calçade. Por quê? Ele guarda... Vai lá, termina. O que eu acho importante para todos os treinadores é você ter sempre uma possibilidade de usar o banco se você não queimou a 5. Sim. Só isso. Porque você tem tantas possibilidades de trocar, então é importante. Agora, eu acho que ele gosta de trabalhar de acordo com o que pede o jogo. Então, assim, aquele que eu preciso trocar é aquele, ele não vai pensar em botar um segundo. A minha questão é só porque tem se falado muito em lesão nesse momento no Flamengo, Mauro. Não, eu sei. Mas ontem até eu iria defendê-lo no seguinte aspecto. Tava vendo aqui a minutagem. Ele deixou para tirar o Gerson aos 85. O jogo foi a 90 e pouquinho. Então, isso é verdade. Ele ficou meio na manga. Esse último, vai machucar alguém, não vai? Até os 85. Aí ele falou, o jogo acaba, não é possível que eu vou dar um azar aqui de 5 minutos. Não dá para dar 10 minutos, né, sem uma substituição. Machucar. As coisas acontecem. O gol do Gabigol já foi depois disso. Aí você vai dizer, podia ter sido do Fluminense, aí ele ia ter que mexer, etc. Mas ele foi pelo menos até, sei lá, teoricamente 5 minutos, que acaba sendo sempre mais, porque o jogo hoje nunca acaba ali cravado nos 90. Em jogos anteriores, às vezes essas mudanças são, sei lá, 67 minutos e já acabou a sua opção. Contra o Corinthians, eu vou até tentar ver aqui. Aí foi cedo, teria sido cedo demais contra o Corinthians. Quando ele faz a última e realmente perde, aí você deixar 15, 20 minutos. Então eu acho que ontem... Mas Mauro, dentro dos argumentos que ele colocou ali, em função do time estar taticamente organizado, ele faz a substituição do Cebolinha aos 76. 76 para o 85 são 9 minutos ali que ele... Sim. Eu acho que ele poderia fazer a troca, porque a entrada do Vitor Hugo no lugar do Gerson não altera em nada taticamente a equipe. Vai fazer a mesma função e não vai desarrumar taticamente a equipe, não vai causar nenhum problema, como de repente poderia causar a entrada do Everton Ribeiro, a primeira no zagueiro. Que aí é uma excelente substituição, diga-se de passagem, que aí ele modifica, necessidade, mas aí ele modifica o time taticamente. O Vitor, então ele poderia ter feito essas 2 substituições aos 76. Para deixar, para ficar um na mão. E tranquilamente deixaria. Estava vendo com o Fabrício, eu olhei aqui, contra o Corinthians, o Matheus Gonçalves entrou no Vitor Hugo aos 83. Também não é tanto tempo assim. Não, tá segurando. 2 minutinhos e tal, entendeu? Mas lá ele teve a infelicidade do Léo machucar. Sim. E aí parecia que era muito tempo. E pelo que estava o jogo, um 0-0 que estava, e o Corinthians... A torcida do Flamengo deve ter parecido mais tempo ainda. Uma eternidade, porque o Corinthians também estava bem no jogo, enfim, ontem também era mais decisivo ainda o jogo. Mas enfim, mas agora, já falando, eu entendo. Já que se eu sentindo que o Gerson está cansado, já tiro ele junto com o outro aqui,
Já vai de uma vez E no aí bolo, fico né? com uma na manga. Agora, Porque são vários Mas o Gerson estava muito bem. Eu acho que ele pensou em não mas tirar o são Gerson. vários aspectos, até mesmo uma expulsão, expulsa um zagueiro. Aí você não tem um outro zagueiro ali para entrar e compor, você vai... Então, assim, são situações Jogou que, um pouco com a a sorte, facilidade que tem hoje, que você pode fazer 5 substituições e 4 paradas, não, que é do intervalo não e conta. 3 no jogo, Então, né? tem essas facilidades, então você não pode deixar de utilizar. Ah, que bom que o Flamengo venceu, galera. Que bom que estamos classificados. Para você que de repente não assistiu os nossos vídeos anteriores, é o seguinte, provavelmente o sorteio da Copa do Brasil, galera, será terça-feira à tarde, por volta de 1h, 2h da tarde, tá bom? É isso aí, a gente vai fazer aqui no canal, ao vivo, vamos conhecer quem será o adversário do Flamengo nas quartas de finais da Copa do Brasil, cara! É isso! Cara, eu tô tão contente porque desde que teve o sorteio da Copa do Brasil e eu vi as reações dos torcedores do Fluminense comemorando, tirando o Flamengo pra nada, tirando o Flamengo pra um time comum, sabe? Ah, porque eu quero o Flamengo, porque eu quero amassar o Flamengo, porque a gente vai passar, vai golear. E deu no que deu, né? Eles achavam que já estavam nas quartas de final. Só que eles esqueceram de um detalhe. O jogo é jogado e lambaria pescado. Cara, se você não jogar, você não vai ganhar. E o Flamengo jogou. Jogou tanto no primeiro jogo, mereceu fazer o gol no primeiro jogo, não aconteceu e fez ontem. O Flamengo criou mais oportunidades, o Flamengo finalizou mais. No gol, foram mais finalizações que o Fluminense. O Flamengo só não teve a mais que o Fluminense a posse de bola. Mas se você pegar os números do jogo, o Flamengo foi superior em quase tudo, cara. Principalmente em finalizações certas no gol, né? O Fluminense só teve a posse de bola, mas não foi um time letal, não foi um time que ofereceu perigo ao Flamengo. Já o Flamengo ofereceu várias vezes perigo ao Fluminense, poderia ter sido 3 ou 4, né? Já pensou? Mas é isso, tá bom demais, estou feliz da vida. Comente aqui como que você está depois dessa classificação do Flamengo. Eu tirei um peso das costas, porque, cara, eu já não aguentava mais perder para esse timeco do Fluminense. Essa é a verdade. Ainda bem que vencemos. Valeu, galera. Tamo juntos. Antes de sair do vídeo aqui, deixa o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Tudo que a imprensa fala do Mengão, eu trago aqui para vocês, tá bom? Saudações rubro-negras. Fui!